Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Para mim, na verdade, é uma honra ter aqui a sua Joia. presença nesta noite, participando dessa palestra, que tenho certeza que vai tirar dúvida de muitos e ajudar a muitas pessoas a entender, na verdade, o que é a denúncia caluniosa. Certo. Eu agradeço a oportunidade, espero contribuir e desde já agradeço, fico honrado pelo convite, né? Você está me ouvindo bem, doutor? Tudo certinho aí? Positivo, positivo. Tá excelente. O pessoal que está entrando aí, boa noite aí ao pessoal aí da rolagem. Para a É. gente é uma honra, né, doutor, ter o pessoal aqui. Ah, com certeza. Dá uma boa noite a todos. Aí já tá passando rápido aqui, mas eu estou vendo aqui alguns amigos e amigas, né, profissionais que trabalham comigo também. Fico muito feliz dessa oportunidade, né? E vamos chegando, pessoal. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho, né, doutor? Para a gente iniciar aí, começar como iniciou agora às 20 horas. Tem muita gente ainda que está ciente do horário. Foi anunciado, nos contatou, queria participar dessa live também, entender um pouco sobre essa questão que existe algumas divergências entre a denúncia caluniosa e a própria calúnia. É isso? São duas divergências aí, duas vertentes, na verdade. Certo, com certeza, com certeza, com certeza. Mas que bom, bom que você está ouvindo. Eu só não estou. Você fechou a sua câmera, doutor? Ou não? Que eu Não, aqui não, a eu câmera está em aberto. está aberta, né? Deixa eu ver aqui o que Está em aberto. que eu tô aqui. Eu não tô ali vendo, tá? Deixa eu ver. Vi você no início, quando ficou em duas telas, né, dividido, eu já não tô, só tô lhe ouvindo. E Ajeita. Lúcia Martins aí falou que está normal para ela. Está aparecendo as duas telas, não é isso, Lúcia? Tá aparecendo. Nosso Então tá amigo aí bom. também, Juliano, vereador aqui da cidade de Ubatã, está presente aí também na live. Na live. Seja Ok. bem-vindo, Juliano. Pronto, Lúcia, é isso aí. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa live, não vamos perder tempo. Hoje vamos falar sobre a denúncia caluniosa, a qual existe dúvidas entre denúncias caluniosas e a própria calúnia. Então, vamos aprender um pouco sobre essa normativa e nós sabemos, doutor, que hoje no Brasil existe bastante pessoas que está preso inocente, sem conseguir provar a sua inocência. E, primeiramente, agradeço ao doutor Felipe Martins, delegado do Estado do Pará, nosso nobre colega e amigo, e dizer, doutor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa live, ao nosso canal. Vamos compartilhar um pouco da sua expertise para o público entender um pouco sobre esse termo, essa denúncia caluniosa. Primeiramente, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para o nosso pessoal, para o público. Bom, perfeito. Mais uma vez, boa noite a todos. Lúcia também é minha tia que está aí, então deixar um beijo no coração. Bom, como você falou, doutor, meu nome é Felipe Martins, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Eu fui delegado de polícia no estado do Acre, antes de vir para o Paraná. E antes de ser delegado, eu fui agente, né, inspetor da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, chegando próximo de completar 18 anos. Então, ao todo, eu já tenho 21 anos na Polícia Civil, passei pela Polícia Civil do Rio, passei pela Polícia Civil do Acre e hoje eu estou aqui na Polícia Civil do Paraná, né? Graduado em Direito, graduado em Teologia, tenho algumas especializações e também agora, doutor, eu iniciei uma graduação em Criminologia também, um assunto que muito me interessa, e eu sei também da luta que você está encampando para a regulamentação da profissão no Brasil, né? E tem Exatamente. acompanhado aí a luta, né? Mas acho que basicamente é isso, né? Tem aqui
meu Instagram, um modesto canal no YouTube, e eu espero aqui contribuir, poder tirar dúvidas, poder esclarecer alguns fatos, né? E antes de, se você me permite, doutor, entrar propriamente À nos tipos vontade. penais, eu vejo que a investigação criminal, né, a investigação preliminar, né, criminal, normalmente feita pelas polícias civis e federais, ela tem essa obrigação, né, não necessariamente em somente subsidiar com indícios de autoria e materialidade uma propositura de uma ação penal, seja ao Ministério Público, o titular da ação penal pública, seja o ofendido nos casos de ação privada. Mas eu creio que a investigação é muito mais do que isso. É descortinar um fato, é verificar a procedência dele, tentar reconstruir na medida do possível, porque estamos falando de algo que já aconteceu, pretérito, e também, muito importante, evitar precipitadas acusações, evitar que o inocente seja acusado, condenado e vá, né, injustamente cumprir uma pena. Então, eu gosto de sempre destacar isso. Lógico, nós temos que ter também um olhar para a vítima, procurar também, na medida do possível, restaurar as relações anteriores, o status quo anterior, na medida do possível, mas eu vejo muito isso hoje, doutor. A Polícia Civil tem se modernizado, tem mudado, tem melhorado, e ela é esse órgão que tem um caráter repressivo, né, é inegável, mas ela tem que sempre trabalhar com a técnica e com a imparcialidade, né? Você já quer que eu já fale dos dois tipos? Fica à vontade, me corta, porque às vezes eu me empolgo e começo a falar aqui, por favor. Pronto. Isso é importante, doutor, bem citado aí as suas palavras referente à questão da investigação. Hoje sabemos que nós, criminólogos, lutamos para inibir essa injustiça com a população. Muitas pessoas, às vezes, estão sofrendo injustamente e não tem um amparo de uma pessoa que tem conhecimento para lutar, para liberar aquela pessoa que foi julgada, incriminada injustamente. O senhor sabe que no Brasil, a maioria das pessoas que são julgados, que são condenados, que vão para a prisão, são pessoas muitas das vezes carentes, pessoas com baixa rendas, e muitos deles também são negros, pessoas negras, então assim, estão sendo acusados injustamente, não têm condições para lutar, para pagar a um profissional na área investigativa, um criminólogo, para investigar, analisar o que aconteceu de fato, se realmente aquilo ali procede ou não procede. Então, por isso que o nosso objetivo hoje é passar essa mensagem, o que fazer, quais os procedimentos. E pode ficar à vontade, doutor Felipe, pode ficar à vontade aí, e falar um pouco sobre a denúncia caluniosa em si, que é o artigo 339, e sobre a calúnia, que é, se não me engano, o artigo 139, não é isso? 138. Isso, 138. Bom, realmente, né? Inclusive, principalmente na criminologia crítica, né? A questão da seletividade penal, isso é um fator que não adianta fechar os olhos, né? É uma coisa que infelizmente ainda acontece, né? E sempre na minha atuação eu procuro ter esse cuidado, né? De apurar o fato, e eu falo com as pessoas que trabalham comigo que meu compromisso, além da imparcialidade, e é de tentar reconstruir aquele fato, e se efetivamente tiver elementos indicativos, indícios de autoria e materialidade, vai ocorrer um futuro indiciamento, uma conclusão, mas eu falo com quem trabalha comigo que eu não tenho o menor problema em, ao final do inquérito policial, deixar de indiciar alguém por entender que não há um substrato mínimo, ou até mesmo que aquele fato que foi imputado, na verdade, não era verdadeiro. Né? Então, eu acho que é um giro, né? É uma mudança que vem acontecendo, e nós, como representantes do Estado,
nós temos essa grande responsabilidade, né? Porque temos uma determinada parcela do poder e nós temos que ter cuidado ao saber usar. Mas falando nisso, vamos entrar então. A denunciação caluniosa, ela está no Código Penal, a sua previsão, artigo 339, assim como a calúnia está no artigo 138. Vamos começar aqui pela calúnia, no 138. Ela está no capítulo 5, denominados crimes contra a honra. São aquelas condutas que são praticadas que atingem a honra da pessoa, tá? Quando a calúnia, ela tem o seu tipo aqui no 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Da mesma forma, incorre na pena, né, de 6 meses a 2 anos e multa, quem, sabendo ser falsa a imputação, a propala ou a divulga, né, dá publicidade a ela. E também é punível a calúnia contra os mortos. Tá? Vou parar aqui. E a diferenciação para nós entrarmos na denunciação caluniosa. Tá? A calúnia, ela, como eu falei, ela está nos crimes contra a honra. E quando alguém, por meio de palavra, por meio de mensagens, escritos, ela acusa alguém, atribuindo a mesma a prática de um crime, ela está incorrendo no artigo 138 na calúnia. Então, ela dirige aquela pessoa no seu seio social, na frente da mesma, ou utiliza os meios de comunicação, infelizmente, né? Temos um grande avanço das redes sociais, mas também temos a prática, infelizmente, a utilização, o mau uso da internet para a prática de crimes, de infrações penais. Enfim, a pessoa atribui falsamente um fato definido como crime a esta pessoa. Tá, e qual seria a diferença? Aqui ela fala com alguém, ela dirige essa ofensa à pessoa, e daí tem esse tipo penal. Já na denunciação caluniosa, inclusive a pena é mais grave, a pessoa, ela dá causa, ou seja, com a ação que ela provoca, ela, sabendo que alguém é inocente, ela alega, ela imputa, ela atribui a alguém, a uma pessoa, né? Ela dá causa a uma instauração do inquérito policial, um procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil manejado pelo Ministério Público, ou uma ação de improbidade administrativa, imputando-lhe crime, uma infração ético-disciplinar, ou seja, uma pessoa está regida por um estatuto, por exemplo, um servidor público, e ele tem o seu código de ética, o seu estatuto, que tem as condutas de que ele deve se abster e tudo mais. E temos também o ato de improbidade, lei de improbidade administrativa, e essa pessoa, ela com a sua conduta, ela dá causa a essa instauração. Então é mais grave ainda. Na calúnia, ela faz essa ofensa, ela irroga, ela direciona essa pessoa, porém na denunciação caluniosa vai além. Há uma instauração do processo, há uma instauração de um inquérito policial, de um processo administrativo disciplinar. E o mais importante, para configurar o tipo penal, assim como na calúnia, o tipo aqui da denunciação caluniosa, ele é bem claro, que o sabe inocente. Então, a pessoa livre, consciente, ela sabe que a outra pessoa é inocente, mesmo assim, ela vai e faz uma notícia crime, por exemplo, numa delegacia de polícia, atribuindo a esta pessoa uma prática de um crime. Tá? E há uma instauração por portaria do inquérito policial, inicia-se uma investigação, ali já está consumado o crime de denunciação caluniosa. Importante também, doutor, quando se trata da imputação
quando se atribui a alguém a contravenção penal, a pena é reduzida pela metade. E a pena da denunciação caluniosa, ela varia de 2 a 8 anos e multa, tá? E ela pode ser aumentada da sexta parte se a pessoa usa do anonimato, ou seja, identifica depois quem é, mas ela inicialmente se usou do anonimato para acusar essa pessoa, ou de um nome suposto, de um nome fictício. Ela cria um nome fictício, um nome qualquer, para tentar se esconder sobre esse nome suposto para a prática desse crime. E é diminuída a metade, como eu lhe falei, quando a imputação é da prática de contravenção penal. Só para poder já devolver a palavra para você, doutor, é só fazer uma diferenciação também. No 340 do Código Penal, logo abaixo, já fala da comunicação falsa de crime ou de contravenção. Muita gente acaba confundindo também. O que ocorre aqui? Na comunicação falsa de crime ou contravenção, a pessoa ela provoca a ação da autoridade comunicando a ocorrência de um crime que sabe que não aconteceu. Mas qual que seria a diferença? A diferença basilar, básica, é justamente o fato de, quando ele comunica falsamente um crime, ele comunica um fato que não existiu e não imputa, ele não indica, ele não acusa ninguém, perceba? Então, na denunciação caluniosa, nós temos esse tipo penal, inclusive protege a administração da justiça e também, né, a pessoa a qual foi imputado falsamente. O senhor comentou bem, doutor, falou no início, imagina a dor, o dissabor, ah, os danos psicológicos, o abalo emocional de que a pessoa, sabendo ser inocente, ter contra ela um inquérito policial em curso, depois uma ação penal, ou uma ação de improbidade administrativa, ou que um PIC, né, um procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público. Então, quando foi posto esse tipo penal, é justamente para que quem faça isso não escape ileso, né? Isso sem contar, evidente, que cabe, e aí é uma outra seara, mas uma reparação a título de danos morais, materiais que essa pessoa possa vir a sofrer. Inclusive, né, ser recompensada, a pessoa ser condenada a pagar um valor a título de indenização a danos morais, por exemplo. Então, acho que basicamente é isso, doutor. E eu ia passar para você fazer as perguntas, tocar aí, ficou claro? Fica à vontade aí, eu estou aqui para responder. Positivo, grande Felipe. É de grande relevância para nós essa questão, porque isso não só afeta a honra do indivíduo, como também o psicológico. Muitas pessoas estão sofrendo psicologicamente, muitas das vezes por ser apontado, por ser julgado por aquilo que não cometeu. Isso é fato, algo que muitos cidadãos estão passando e muitos não têm conhecimento para recorrer a essa questão. Como lidar? O que eu vou fazer? Como fazer? Quem procurar? E essa dúvidas que se paira para muitas pessoas. Nós, como criminólogos, buscamos entender essas questões, essas causas, para poder lidar com essa situação e poder resolver, tirar pessoas que muitas das vezes estão dentro da prisão, almejando ser solto por anos, e não apareceu ninguém que venha provar sua inocência. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor, referente a essa questão. A pergunta é o seguinte: quais são as consequências legais para aqueles que são identificados como autores de denúncias caluniosas, após a confusão de uma investigação? Perfeito. Veja, já me deparei com situações dessa natureza, tá? Casos até sensíveis. E o que acontece? Como eu falei, quando as investigações são levadas a efeito pela Polícia Civil, normalmente nós temos um inquérito policial para apurar. Então, doutor, quando é identificado esta prática, esta pessoa
ela é interrogada, ela vai ser ouvida, caso queira falar, lógico, pode permanecer em silêncio, e o delegado de polícia, ele vai elaborar uma peça, né, vai fazer o indiciamento, indicar que há elementos suficientes, indícios da autoria daquele crime, a sua materialidade, e eu vou encaminhar aqueles autos, aquele inquérito policial com um relatório final para o Poder Judiciário e depois para ficar à disposição do Ministério Público para, entendendo da mesma forma que eu entendi, oferecer a denúncia, tá? Uma denúncia criminal. Se o Ministério Público entender que é caso de fazer mais diligências, mais investigações, ele devolve, como também pode entender que não houve o tipo penal, ou que a pessoa não praticou, pode também promover o arquivamento. Mas o que normalmente ocorre na questão mais da minha área de atuação, e já passei casos dessa natureza, identificada essa prática, essa pessoa que é chamada para fins de interrogatório, ela não é obrigada a participar, inclusive já tem manifestação do Supremo Tribunal Federal, você tem que oportunizar ela, caso queira, inclusive se ela faltar, é um direito dela, porque é um meio de defesa, ok? Termino a investigação, relatório final, tudo isso está previsto no Código de Processo Penal, encaminho ao Poder Judiciário e o MP tem vistas para se manifestar. O MP, entendendo da mesma maneira, oferece uma denúncia, um magistrado, né, um juiz ou uma juíza, vai analisar e vai receber a denúncia ou não. Recebendo a denúncia, vai citar a pessoa para responder, fazer a resposta escrita, e depois ela recebe a denúncia e vira um processo criminal, e como eu lhe falei, a pena é de 2 até 8 anos, né? Sendo condenada, depois o magistrado ou a magistrada vai fazer a chamada dosimetria da pena, começando a pena mínima é de 2 anos de reclusão. Exatamente. Isso é importante. Uma outra questão, doutor, que é bastante notória no Brasil, a questão da Lei Maria da Penha. É um fato de bastante importância que presenciamos, já vimos, dentro dessa questão, a pessoa usar daquela ação para se beneficiar dentro da Lei Maria da Penha. Existe muito isso no nosso país, aqui na nossa região, ou seja, aí na sua jurisdição? Olha, acontece. Eu tenho esse caso específico, eu tenho cuidado para comentar, porque assim, nós temos direitos fundamentais envolvidos na questão, né? Acontece casos dessa natureza, sim, acontece, infelizmente já vi acontecer, e já tive que indiciar uma pessoa por conta de praticar o crime de denunciação caluniosa. Mas o que eu quero, por que eu digo que eu tenho muito cuidado para colocar as coisas? Percentualmente, nós temos, infelizmente ainda, um grande número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu falo isso muito tranquilamente, que infelizmente eu vejo na prática, e eu falo como homem, né? Poderia estar aqui puxando, entre aspas, sardinha para a nossa brasa, né, doutor? Mas, Exatamente. realmente, nós vivemos ainda uma sociedade ainda machista, né? E que ainda, vamos dizer assim, tolera certos comportamentos que não são tolerados, né? Que nunca poderiam ser tolerados e já foram, mas hoje em dia não pode acontecer. Então, eu gosto sempre de fazer esse adendo por conta disso. E, às vezes, eu já fiz vídeos no meu canal também do YouTube falando sobre inovações da Lei Maria da Penha, e, às vezes, eu recebo esse tipo de comentário. Mas fulana vai usar para se beneficiar. Veja, é aquela velha história que a gente aprende, acho que no ensino fundamental e depois no ensino médio. O que faz a regra
é a exceção, tá? Para exceção, Exatamente. tem o tipo penal da denunciação caluniosa. Então, eu já me deparei com casos desse tipo em situações de violência doméstica e familiar, certo? Mas são proporcionalmente aos casos efetivos de violência, são bem menores, mas acontecem sim. E qual que é o nosso papel como delegado de polícia? Como policial civil que sou, como ministro Celso de Mello, já aposentado do Supremo, já cunhou num dos seus votos, e é verdade, o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, é ter um olhar, seja o delegado ou a delegada, tá? É ter um olhar apurado, levantar os elementos informativos, procurar, na medida do possível, trabalhar essa questão. E entramos também num outro caminho da criminologia, né, interessante, que são a questão também da revitimização, né, da própria mulher ou do homem, a depender do caso concreto, né? Mas, então, para responder a tua pergunta, eu dei essa volta toda para dizer a você que existe, que já tive que indiciar uma pessoa, mas o que cabe a nós, operadores do direito, é ter esse cuidado de apurar se o fato realmente aconteceu, certo? E não fazer juízos preconcebidos. A pior coisa é quando você já entra no ofício, no seu trabalho, já tendo ideias pré-concebidas. Isso aqui é assim. Isso aqui, às vezes, nem sempre é assim. Né? Então, acho que é basicamente isso. Está tendo perguntas aí também, doutor. Exatamente. Isso é importante. Por que eu fiz essa pergunta? É uma dúvida de muitas pessoas, principalmente no nosso grupo também na área da criminologia, e presenciamos perguntas estas que muitas das vezes pessoas sem conhecimento não têm uma resposta específica. E como se trata de um fato de bastante cautela, temos que saber que resposta dar para concluir. É isso e pronto, acabou. É o que está Sabe dentro o da que eu lei. faço, doutor? É a Sabe o mesma que eu coisa. costumo fazer? Pode. Oh, desculpa. Oi? Sabe o que eu costumo fazer, por exemplo, em casos que você está comentando que envolvam violência doméstica e familiar? Se o homem chega e fala, mas tem uma medida protetiva, mas a minha ex-convivente vai atrás de mim, ou vai assim, ou faz assim, eu falei, olha, filho, junte essas mensagens, traga elas aqui. Chegou num lugar, são as orientações que eu costumo fazer. Chegou num Exato. lugar e tem uma medida protetiva, a pessoa chegou, evita o problema, saia, ela foi a seu encontro, grave, registre, salve as mensagens e depois venha comunicar esse fato. Informe que, na verdade, está acontecendo o descumprimento ao reverso, né? É a própria vítima que está descumprindo. Então, assim, veja, eu acho que é porque também falta informação, né? Mas eu vejo que nesses casos a pessoa precisa ter um pouquinho de instrução, por exemplo, para evitar essas situações. Quando ela é vítima de uma denunciação caluniosa, ela procurar um profissional, seja o advogado, se não puder pagar um advogado, a Defensoria Pública, eu sei que infelizmente a Defensoria Pública ainda não tem ainda toda essa estrutura a nível nacional, está evoluindo, mas a Defensoria Pública, quando chegar na unidade policial que for ser ouvido, que possa trazer, a pessoa alegou o descumprimento, mas ela que mandou a mensagem, traga essas mensagens. A pessoa me acusou, vamos sair um pouco da órbita da violência doméstica, a pessoa me acusou falsamente, ela sabe que eu não sou. Sim, o que você tem? Fala, coloque no vídeo, no documento, vamos fazer uma investigação, vamos analisar para ver se isso de fato aconteceu. E como eu te falei, qual que é o correto?
chegando à conclusão de que houve uma denunciação caluniosa, que a pessoa, sabendo que a outra era inocente e deu causa a essa instauração, é fazer o que eu acabei de falar anteriormente aqui. Concluir o inquérito, o indiciamento, essa pessoa vai ser responsabilizada. E muitas vezes, o crime que ela imputou a alguém, a pena, depois que ela vai estar sujeita, é muito maior, às vezes, do crime que ela imputou a alguém, né? Exatamente. E isso é notório. Muitas das vezes pessoas usam esse pretexto para fazer uma denúncia caluniosa e não sabe as consequências, não sabe o tamanho. Como o senhor acabou de citar, que ela vem o dobro, maior do que aquela denúncia que ela fez contra um indivíduo e acabou pagando o preço em dobro. Isso é notório, é real no nosso país. Então, por isso que devemos ter todo cuidado, toda cautela, antes de denunciar, fazer uma denúncia caluniosa sem argumentos, sem fatos. Como diz, contra fatos não há argumento. Então, precisamos ter provas. Uma das coisas, doutor, que eu sempre venho analisando, que pessoas ouve de terceiros, terceiro ouve de um outro e chega a uma conclusão. Aconteceu tal fato, fulano de tal, ele cometeu um crime assim, assim, sendo que não foi dessa forma que aconteceu. É onde está a questão da calúnia, da denúncia caluniosa. A pessoa foi denunciada por um terceiro sem ter conhecimento da causa. E isso é o que vem acontecendo no nosso país, no nosso dia a dia. Sim, sim. Por isso que é muito importante ter essa noção e sempre nós temos o cuidado de quando chega alguém para comunicar um fato, já de imediato, antes de qualquer prosseguimento, ouvir a pessoa, né, de fato, baseado em quê? Em quem falou, quem disse, da onde você extraiu isso, como você sabe, você viu, qual é o outro, tem algum outro tipo de elemento de prova, sabe dizer se no local foi um roubo, foi o fulano de tal. Sim, vamos ter um cuidado, um reconhecimento, tem imagens do local, por que você chegou a essa conclusão. Então, isso é muito sério, né? É muito importante que você acabou de comentar, doutor. Isso precisamos nos atenuar referente a essa questão, que é bastante grave, bastante séria, e muitas pessoas hoje, digamos, pessoas morrendo sem saber o porquê, morrendo inocente, sendo preso inocente, pagando um preço porque de A, de B, denunciou alguém sem ter buscado conhecimento antes. Então, esses são os cuidados que devemos tomar e nos preocupar em analisar, investigar, procurar, antes de impor uma situação que pode prejudicar terceiro, um pai de família, uma mãe de família, entendeu? Um jovem, um adolescente. Então, essas são as nossas preocupações. O senhor sabe que nós, criminólogos, lutamos por isso. Buscamos defender o certo. Buscamos provas para defender o correto. Somos imparciais, não somos A nem B, e sim o correto. Essa é o nosso ideal. No trabalho hoje militar, precisamos entender que somos defensores da lei, defensores esses que trabalhamos em prol do correto. Que correto é esse? Investigar se realmente aconteceu ou não. Certo, correto. Então, eu lembro, tristemente, teve um fato, acho que mais de um, se eu não me engano, foi em São Paulo, uma pessoa, um casal foi confundido teria responsável pela subtração de crianças, né? E foi linchado até a morte. Teve casos há alguns anos atrás por conta de uma pessoa que achou que por causa de um retrato falado, essa pessoa seria a responsável pelo crime e aí juntou aquela turba, né? E acabou
levando à morte, né? Foi uma mulher, depois teve um casal também no Rio de Janeiro. Então, isso é muito sério e é muito importante ter chamar atenção para isso, né? Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta para fazer agora, doutor. Essa pergunta, como a delegacia verifica a veracidade das informações antes de proceder com uma investigação baseada em denúncias? Certo. Veja, por exemplo, vamos a um exemplo, né? A pessoa noticiou um crime de furto e disse que foi fulano de tal, tá? Sim, quando foi, como foi, o local, vamos verificar se no local há, por exemplo, algum sistema de registro de imagens, há testemunha, tem outros indícios, elementos que comprovam que aquela pessoa estava ali no local. Então, assim, a depender do tipo de crime, de acusação, a delegacia de polícia ela é obrigada, ela tem o dever de fazer essa checagem, né? Então, cada situação, um crime contra a dignidade sexual, por exemplo, de criança e adolescente, é feito encaminhamento à rede de proteção, o delegado de polícia não faz a oitiva dessa criança, desse adolescente, passa, inclusive, ou temos as ferramentas do depoimento especial, da escuta especializado, depoimento especial com sede de antecipação de prova, onde há um corpo técnico, onde a criança ou adolescente é ouvida por um profissional capacitado para tirar a devida, tentar verificar a plausibilidade, se é plausível a plausibilidade daquela alegação. Então, assim, doutor, dependendo do crime, né, você adota as medidas para verificar, para checar justamente a veracidade dessas informações. E mais, tá? Só vai terminar, concluir o inquérito policial, o indiciamento, um relatório final, se você encontrar elementos informativos, né, que possam convergir com aquela história inicial. Então, como você falou, depende do tipo de crime e a delegacia tem vários meios de verificar. E mais uma coisa, dúvida, na dúvida, se você não consegue trazer a certeza, eu entendo que não há que se falar no indiciamento enfim, e depois uma denúncia se houver um mínimo de dúvida, né? Eu penso dessa forma. Então, tentando responder de forma assim, mais objetiva a pergunta, vai depender do caso concreto, mas nós temos vários mecanismos, ir ao local, existência de testemunhas, a pessoa tem um álibi, não tem, foi possível identificar que ela esteve naquele local, enfim, a depender, né? A investigação criminal, inclusive, eu já ouvi de alguns professores, mandar um abraço aqui para o delegado Alcino, meu eterno professor, delegado lá no Acre, que eu vi que ele comentou aqui agora, está assistindo, mas a investigação criminal, de acordo com o tipo de crime, de acordo com o fato, você usa diversas ferramentas. É como se você tivesse uma prateleira cheia de ferramentas e, a depender do caso concreto, você vai lá naquela prateleira e pega um tipo de ferramenta que é a mais adequada para aquele serviço. Tá? Então, cabe à Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal, investigar. Para isso nós somos pagos, para isso nós temos essa atribuição prevista na Constituição e na legislação infraconstitucional. Mas, basicamente, é isso. É checar por várias fontes. E aí depende. Eu dei dois exemplos aqui, um furto e um crime contra a dignidade sexual, por exemplo. Exatamente. Isso é importante, doutor. Para mim, foi uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. E eu tenho certeza que o público que estão nos assistindo neste momento entendeu o que se trata a denúncia caluniosa e a própria calúnia. Então, denúncia caluniosa e a própria calúnia. Então, assim, são situações que precisamos compreender no dia a dia, ter o maior cuidado antes
de apontar o dedo para uma pessoa que é inocente, investigar antes, analisar antes de apontar. Então, precisamos ter essa cautela. Eu, desde já, Felipe, meu ilustre parceiro, amigo, delegado aí que está na sua luta, no seu dia a dia, e te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que participaram aqui, e digo para vocês que terão mais palestras como essa, com o nosso amigo aí, Felipe. Ele tem um canal no YouTube, onde ele ministra aulas na área da Constituição, lei penal, a área da criminologia, como atualmente aí ministrou aula na área da criminologia, não é isso, doutor? Para os delegados. Então, o que acontece? Precisamos nos atenuar, nos conter antes de tomar uma decisão sobre alguém. Então, é sério. Denúncia caluniosa é sério. Calúnia é sério. Então, precisamos estar atento a tudo ao nosso redor. E deixar aí as palavras, aí meu agradecimento. Bom, eu agradeço. Pode dar seu agradecimento aí. Claro. Eu agradeço, eu vi a Kelly aqui também, que eu trabalhei. Essa é uma pessoa sensacional também, obrigado. Agradecer a todos que participaram, né? E eu estou sempre à disposição, acho que o tema é bastante relevante, espero ter contribuído e estou sempre à disposição, é sempre um prazer poder vir aqui conversar, usar inclusive das redes sociais, né? Para poder difundir o conhecimento, para poder esclarecer, para poder conversar. E é bom que com o advento, né, dos meios modernos de comunicação, a gente consegue estar a quilômetros de distância, mas unidos aqui pela tecnologia. Então, é sempre um prazer poder estar aqui e estou sempre à disposição, doutor. Um forte abraço aí. Forte abraço, doutor. Para nós é importante a sua presença. Como o senhor citou aí a criminologia novamente, estamos na luta pela regulamentação da criminologia. Hoje eu tive uma notícia boa, doutor, sobre a regulamentação dos bacharéis em criminologia, de um amigo, um deputado, o Pablo Roberto, né, vou citar aqui. Ele vai apresentar a nossa regulamentação no Congresso. E isso é importante. Vamos aí primeiramente confiar em Deus e esperar as coisas acontecer. Não precisamos ficar ansiosos, temos que deixar as coisas acontecer. É tudo no tempo certo, não é no nosso tempo. Então, vamos lutar para que isso venha acontecer, para que os criminólogos no Brasil possam ser regulamentados, assim como em Portugal, na Espanha, entre outros países que são regulamentados, que atuam de forma ímpar, de forma excelente no combate aí também à criminalidade, na responsabilização dos jovens, entre outros. E contamos com o apoio de todos, para que isso venha a se concretizar. Não é só uma luta minha, é uma luta de todos. Precisamos ter profissionais gabaritados, profissionais que realmente venham fazer algo pela população na área da segurança pública. E hoje enfrentamos isso no nosso Brasil. A carência de profissionais em diversos órgãos são poucos efetivos para lutar por uma sociedade melhor, mais justa. Então, contamos aí com o apoio de todos. Se o senhor quiser deixar também, doutor, o nome do seu canal aí para que o pessoal possa entrar, possa lá participar, pode ficar à vontade. Querer deixar o seu contato também, fica à vontade. Eu agradeço. Bom, no Instagram @, né, para você encontrar mais fácil, @Felipe Martins DPC. E no YouTube, deixa eu abrir aqui, você encontra lá, no YouTube, @Felipe G. Martins 80. Ou se você colocar lá, Felipe Martins Delegado, você vai encontrar o canal lá, tá? Então, no Instagram, @Felipe Martins DPC, tá? Tem sempre dicas, a gente sempre está tratando de assuntos, também postando um pouco da rotina de trabalho, né? E no canal do YouTube nós também temos aulas variadas
mas sempre voltada para penal, processo penal. Falamos um pouco, até porque a Constituição, seus princípios, elas irradiam para todos os ramos do direito. Falamos um pouco e também agora na área de criminologia para concursos, tá? Lá no YouTube, Felipe G. Martins 80. Ou, se colocar Felipe Martins Delegado, vai achar lá o canal. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. E vai estar conosco sempre, doutor. Vai estar conosco aí muitas vezes. Vamos aí compartilhar para o público aí um pouco do conhecimento dentro da área penal, da área crime, da área da criminologia. É o que precisamos para o nosso Brasil, é transmitir para o povo a realidade, é transmitir para o povo como fazer, quais os procedimentos. E é isso que a população precisa ter conhecimento, e muitas das vezes não tem. Então, queremos passar isso para o público, como lidar com situações a qual enfrentamos no dia a dia. Então, desde já, doutor, obrigado, te agradeço aí, agradeço a todos, tenham uma ótima noite e até mais. Obrigado. Até mais.